E aí, Oi, galera, pessoal. tudo bem? Mais um episódio aqui para vocês do IPELcast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Porque ela vai contar aí uma história muito interessante para vocês que ficam em dificuldade. Qual especialidade eu vou fazer? Ela fez logo duas e uniu Ela é logo as dessas. duas de um jeito que Casou perfeitamente. casou de um jeito que eu falei assim, essa seria realmente também a minha escolha, viu? Se fosse pra fazer, eu faria desse jeito aí, né? Legal. Apresenta aí nossa entrevistada. Ela tem 14 anos já aí de odontologia, ela se formou em 2009. Ela é especialista e mestre em radiologia e especialista em endo. Ai, Não meu disse que Deus, a casou paixão, perfeito. né? Bem-vinda, Marcela. Marcelinha! Oi, meninas, obrigada pelo convite. Agradeço demais o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre minhas paixões. Exatamente, eu sempre falo que a gente conversa sobre paixão, então é muito fácil, É né? fácil, é fácil a verdade. gente passar a nossa experiência. Conversa flui. São assuntos bem tranquilos de se falar. Sobre profissão, porque a gente ama o que faz. Isso. Sobre família, É. ah, meu Deus. Falar dos filhos, então nem se fala, né? Passo o dia aqui falando dos Oh, filhos. vai ser um pod enorme. Marcela, 3 mães aqui. meu Deus do dá céu. certo. Ô, Marcelinha, conta pra gente, né? Além de estar com a gente lá no IPEL, né? Você é Isso. professora junto com a gente na especialização e nos cursos de aperfeiçoamento em endo. Isso. É um maior prazer ter você na equipe, tá? E você também é professora lá na SES, né? Sim, sim. Sou Uhum. professora Qual da disciplina que SES. você tá lá? Na SES eu tô na disciplina de rádio, de endo e de clínica. Olha só, né? Tem que ser, né, minha filha? Estou, Tem que assim, nas minhas paixões. É, mas aí não foi de cara. Primeira especialização que você fez foi rádio, né? Foi. É assim, minha história vai um pouquinho atrás. A gente tem, lá na Paraíba, nós temos 2 clínicas de radiologia, o CROL, há 28 anos. Então, quando eu estava na faculdade, eu sempre tive aquela paixão pela radiologia, mas eu não me fechei para as outras disciplinas. Então, eu comecei a fazer monitoria de dentística, monitoria de endo, e a endo também foi me apaixonando. Aham. Na época da gente tinha o céu de endo molar. Tem, é. Aí, Não sei se tem ainda, acho tem que o não, céu né? de endo, mas a gente É era misturado. específico, era misturado. Era o céu de endo molar, só Exato. era molar. E eu lembro que eu fiz por um ano, que a gente podia escolher qual céu que a gente fazia. Isso. E aí eu já fui me apaixonando pela endodontia também, mas a rádio me puxou pela história familiar, Mais por forte, Sua mãe né? também é, Isso, né? minha mãe é Dentista. radiologista, minha irmã também é radiologista. Aham. Mas aí eu fui fazer, terminei a faculdade em 2009, em 2010 já entrei na especialização de rádio, terminei a especialização de rádio. Quando eu terminei em fevereiro, já fui para o mestrado de radiologia. Foi em junho que eu comecei. Aí eu terminei já um mestrado de barrigona, já para ter Fernanda. Aham, eu lembro da época. Foi, defendi grávida. E até então era só rádio. Quando eu terminei o mestrado de radiologia, que eu já estava aqui em Caruaru, já estava com o Lúcio na clínica, mas eu não estava clinicando. Eu ia e eu dava meus laudos lá na clínica, que era um local, meu escritório. Extra, né? E veio voltando aquela vontade de clinicar, porque eu amo conversar com o paciente, eu amo cuidado. E ficou eu e Lúcio pensando, a Lúcio disse, Marcela, tu é cara de endo. Eu disse, realmente, desde a faculdade eu era a minha outra opção. Aham. E eu decidi fazer o aperfeiçoamento de endo que eu fiz com Foi. você. Que ano Fiz- que você fez, você lembra? Foi quando o Fernando nasceu, foi em 2015. 2015 que Foi você no fez, finalzinho né? de 2015. E assim, eu fui emendando uma coisa a outra. Foi. Eu terminei o mestrado grávida, tive Fernanda, minha filha, comecei o aperfeiçoamento de endo. Aí no aperfeiçoamento de endo eu já quis fazer a especialização, mas já comecei a fazer a especialização na ABO. Sim. E assim fui. Aí me reapaixonei pela endodontia. É. A endodontia me abraçou de uma Encantou, forma, né? me encantou. E hoje realmente eu exerço as 2 especialidades. É, E legal. assim, eu É acho a muito junção, complementar, né? eu acho uma junção maravilhosa. Hoje a gente sabe que a endodontia não é só realizar canais tranquilos, Não. né? Os casos complexos, porque a gente fala assim, a endodontia é a especialidade que salva dentes. Isso. E o salvar dentes é a gente conseguir fazer com que os casos difíceis não vão para a parte de reabilitação. Exatamente. Né? A nossa luta realmente é essa. E a tomografia, né, Marcela, veio para realmente, assim, tirar todas as dúvidas que a gente tinha na Exatamente. resolução de casos complexos, né? Isso? Exatamente, porque assim, o exame bidimensional nos traz as limitações. Isso. Então, sobreposição de imagens. Então, a gente não consegue ver aquela estrutura tridimensional, porque nós somos uma estrutura tridimensional, o dente é uma Exato. estrutura tridimensional.
E quando a gente tem o advento da tomografia, a gente consegue visualizar aquele dente em 3 dimensões. Exato. A gente consegue ver a altura, a largura, ver profundidade. A gente consegue fazer os cortes. Isso. Então, a gente consegue cortar axial, transversal, sagital. Então, a gente consegue ver o dente milimetricamente, milímetro Exato. por milímetro. Então, o que a gente não conseguia ver no periapical, a gente vê na tomografia. Então, para endo, porque a gente lida com milímetros em endodontia. Exatamente. Eu falo que um milímetro dentro de um dente é 1 quilômetro. É 1 quilômetro, exato. E faz muita diferença. Porque a gente trabalha com tecido ou infectado ou inflamado. E esse 1 milímetro faz total diferença no resultado, né? Ou continua a dor do paciente, ou continua a infecção, né? Imagina o tanto de bactéria que tem em 1 milímetro. Imagina 1 milímetro. Eu digo que é o salão de festa da bactéria. E o pior que é mesmo. Elas fazem uma festa em 1 milímetro. Então, a tomografia veio nos auxiliar. Então, é muito bom você poder fazer endodontia, poder ter o advento da tomografia. E assim, hoje a gente tem um Daikon, que a gente consegue mexer, consegue manipular. Então, é muito bom. Então, eu consigo unir as duas coisas. Então, quando eu tô na endodontia, a radiologia me complementa. E quando eu tô laudando também, eu também vejo a visão do clínico, vejo a visão do endodontista. Como é que se fosse meu, se eu queria esse laudo? Isso. Então, eu vejo também na visão do clínico. Porque, às vezes, o radiologista fica muito naquela visão da radio. Isso. E não vê como o clínico vê. É. Porque a maioria dos radiologistas não faz clínica. Eu falei, a gente conversou aqui no pod de Ernesto, né? E Ernesto falou que, assim, fez o aperfeiçoamento em implante, assim, saiu fazendo implante realmente na clínica, porém, o que ele queria era pegar o que o implantodontista necessitava, né? Falta ele fazer o de rádio também, ou de endo. O de endo pra poder... Seria ótimo tê-lo como aluno. Fica a dica, viu, Ernesto? Mas é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Exatamente. Aí, realmente, assim, são 2 especialidades que se casam muito. Sim. E o laudo de um endodontista é diferente. É diferente, né? É diferente, porque é um laudo bem mais minucioso. Isso. Porque um laudo para implante é um laudo bem mais tranquilo. Você faz medidas e pronto. Lógico, você tem um corpo estranho, você tem uma lesão, enfim. Mas um laudo de um endodontista é aquele laudo mais minucioso. A gente precisa avaliar, precisa ver o MV2, precisa ver se os canais estão se unindo, se os canais são em forame único, em forames separados. Esses detalhes. Se tem calcificação, se tem calcificação no terço médio. Porque às vezes tem luz de canal no cervical, calcifica em um pontinho. Médio. E tem luz no terço apical. São os meus casos. São os meus casos. Assim, as minhas tomografias vêm desse E eu vejo, assim, que cada vez mais esses casos mais difíceis vêm aparecendo, né? Eu não sei se é porque antes a gente não tinha o acesso, aí condenava logo de tira logo. E hoje não, né? Exatamente. Com a modernidade, tudo vem facilitando a gente não perder esses dentes. Mas é isso mesmo, Antigamente era uma odontologia muito mutiladora. Exato. Não consegue tira. Não consegue tira. E hoje em dia a gente salva até o fim. A gente vai até o fim lutando para salvar o dente. Que a endodontia a gente salva. E sabe que é justamente o diferencial do profissional, né? Que trabalha com endodontia. Nesse final de semana eu até vi um grupo de formados que estavam dizendo assim... Qual a especialidade? Não sei se você viu. Qual a especialidade que você não faz, né? Aí o pessoal tava se formando com a beca, dizendo assim, eu não faço endo, eu não faço endodontia. Eu sou desse time, viu? Eu sou desse time, nossa. Aí eu disse, Jesus. Você sabe que era meu sonho que ela fizesse endo, né? Já. Eu ainda coloquei ela ainda fui. Acho que foi a primeira turma, não foi? Foi, eu acho que sim. Se não foi a primeira, a segunda. Turma fui, mas nossa, eu ficava Mas você muito fez nervosa. todo o curso? Fiz. No aperfeiçoamento, mas eu ficava muito aquele negocinho, não entrava, me dava impaciência. Eu disse, não adianta. Mas olha, a endodontia não é pra todos. Não é. Eu realmente eu falo para os meus alunos que quem entrou no curso de endodontia vá na fé e perseverança. Porque vão ter muitas dificuldades. Não vai, Tem Marcela? uma frase que eu falo muito aos meus alunos, é assim: paciência, persistência são as chaves do sucesso. Exato. Porque para endodontia não existe quem faz endo que não tenha paciência, porque a gente briga por milímetros. Exatamente. Então tem que ter uma paciência, aquele canal atrésico, a gente tem que passar a lima, tem que ter patência. Verdade.
Então, é paciência. E a gente tem que ter muita cautela também, para não perfurar. E a gente tem que ter perseverança. Porque a gente não desiste. Não desiste mesmo. A gente tem aquela endodontia que a gente prega muito, endodontia, sessão única, mas assim, quando dá a sessão única. Porque por muitas vezes tem dente que a gente vai precisar de mais sessões. Exato. Porque precisa de perseverança, às vezes a gente não consegue patência de um canal, precisa de outra sessão e precisa de outra. Porque a gente quer aquele dente que ele esteja apto para ele voltar à função. Exato. Não adianta deixar um dente com um material aquém. Não adianta deixar um dente que a gente deixa um canal. Vem. Exato. Então deixa um canal que não foi aparecer. tratado, vai aparecer. Aí aquele paciente vai retornar para você refazer algo. Que eu acho que é o pior, refazer algo que está feito. Exato. Então, a gente tem que ter paciência, persistência, é a nossa chave do sucesso. É isso mesmo. E eu sempre falo que os casos têm que ser explicados para os pacientes, né? Porque tem casos, hoje como é tudo na mídia, chega muito fácil para o paciente, o entendimento é muito raso, né? Isso. Você faz o canal em um dia só? É verdade, é essa a pergunta. Porque é justamente, não, realmente, nós podemos fazer, mas tem casos e casos, né? Então, é importante que o paciente entenda, e isso vai da nossa experiência como clínico passar para ele, né? Tipo, olha, o seu caso é um caso especial, tem casos que eu passo meses para finalizar, porque eu trabalho horas e horas em um canal. E é um canal triradicular, quatro canais. Então, assim, a perseverança do paciente também é importante. Isso, é verdade. A paciência do paciente. A paciência dele, a questão da informação. Então, tem pacientes que aceitam passar porque não querem perder o dente. Já entenderam a importância de não perder, né? Quando ele já vem de muitas perdas, ele vê a importância da manutenção daquele dente. E outra coisa, é bom a gente explicar para o paciente assim que ele chega. Porque eu digo, tudo que a gente conversa antes, o paciente ele entende e ele aceita. Exatamente. Mas se for acontecendo no meio do caminho, a gente for explicando, ele não gosta. Não vai, não. Ninguém gosta, ninguém gosta. Então, eu sou uma pessoa que eu digo, minha anamnese demora muito. Porque eu converso, eu explico. Teve um paciente que disse, eu vou sair daqui quase dentista. Porque eu pego aquele dente, eu vou explicando, eu falo da inervação, eu falo da dor. Que ele precisa compreender por que eu tô sentindo essa dor. Exatamente. Essa dor vai passar? Quanto tempo? Então, a gente precisa explicar. E eu digo, se fosse em mim, eu também queria que alguém me explicasse. Porque a gente fala da raio. A gente vai fazer um raio-x de um paciente. A gente posiciona o posicionador, né? Coloca o feixe de raio-x e corre. O paciente ele fica, meu Deus, eu tô sendo bombardeado de radiação. Não, até coisas simples ele precisa ser explicado. Eu tô colocando o posicionador, aqui a gente vai fazer um raio-x pra gente analisar tudo. Acho que do mínimo... O cuidado, né, Marcela? Todo mundo gosta de um cuidado. Quem não gosta de um cuidado? De receber uma atenção. Isso. Então, o paciente, ele gosta disso. Eu acho que é o diferencial. A gente sentar, conversar com o paciente, explicar. Eu acho que isso é muito importante, até para a confiança. E a endodontia, né, é uma especialidade que já chegou no ouvido do paciente que dói, né, fazer canal, né? O paciente, ele já chega assustado. Já chega assustado. O paciente, quando chega, faz, doutor, eu vim fazer canal, já chega com aquele pesar. Eu digo, não, você vai ter uma experiência diferente, vamos lá, vamos conversar. Eu digo, a endodontia mudou, é diferente daquela endodontia de antigamente. Então, é toda uma conversa prévia, já para ele tentar desarmar, né? Ele tem que chegar e até ganhar confiança. Isso. Porque um paciente, ele só permite que você trate se ele ter confiança em você. Exato. Porque quem é que vai querer abrir a boca para alguém que você não gosta? Que é alguém que você não conhece e não confia. Muitas vezes vem indicado, porque nós da endodontia recebemos muito paciente indicado. Ele tem confiança no colega que faz o tratamento reabilitador ou clínico dele, né? Que indicou você. Não te conhece. Ele vem, chega a você pela indicação e pela confiança que tem no outro colega. Então, essa conversa, né? Essa questão de fazer com que ele também tenha essa confiança em você é muito importante. E, assim... a radiologia hoje, a gente sabe também, né, Marcela? Eu vou puxar um pouquinho para equipamentos que não são todos equipamentos que nos ajudam, né? Não são todos. A gente pensa assim, a tomografia nos ajuda, sendo que tem vários tipos de tomógrafo. Tomógrafo de alta resolução. E não, aí eu vou entrar um pouquinho na rádio. A gente também fala de FOV, que é a janela de visualização. Quando a gente vai fazer um exame para implante, vou fazer um implante maxila completa. O paciente é dêntulo. Então, a gente precisa ter um exame da arcada da maxila. Sim. Então, a gente aumenta a nossa janela e cai um pouco a qualidade. Já para a endodontia é diferente. A gente vai analisar aquele dente. A gente está fazendo uma endodontia do 16, por exemplo. Então, minha dúvida é o 16. Cadê o MV2?
aquele canal tá atrésico, ou então o dente ele tem uma perfuração, então a gente vai estudar o dente. Então a gente diminui a janela, que aumenta a resolução. Então não são todos tomógrafos que permitem isso. Então tem alguns tomógrafos que só tem um tipo de janela. Assim, não é só um tipo, assim, tem janela maior, as janelas são maiores. Então, essas janelas menores com alta resolução não são todos os tomógrafos. Então, para endodontia, também não é toda tomografia. Tem que ser uma tomografia de uma alta resolução, com FOV pequeno. Então, tem que ser tomógrafos mais especializados para isso. Sim. Para a gente conseguir ver detalhes. Para ter a acurácia daquele detalhe, para saber se ali tem uma fratura, se ali tem algum canal acessório, algum canal recorrente. Isso é muito importante, viu? Eu vou falar, porque a gente pega casos de retrabalhos, né? Sim, pega muito retrabalhos. E assim, a gente precisa ver, né? É protocolo meu solicitar tomografia em dente que eu vou fazer retratamento. O meu também, porque eu penso assim, se aquele dente já foi tratado e não teve sucesso, eu preciso alguma coisa aconteceu. Eu preciso entender qual foi a limitação daquele dente. Exato. Então, será que ficou algum canal extra que não foi encontrado? Será que tem alguma calcificação? Será que tem alguma fratura de lima? Uma anatomia diferente? Porque eu digo assim, com o advento da tomografia, a gente vê que não é aquela anatomia que a gente vê no livro propriamente dito. Eu já peguei canino com 2 canais e 2 raízes. Exato. Tem muita variação. Tem muita variação. Depois da tomografia, a gente viu que aquela regrinha de anatomia... A minha aula de anatomia é bem interessante. Caiu por terra. Olha, eu falo assim... Gente, ó, tantos por cento único, aí tantos por cento duplo, tantos por cento bifurcação apical, tantos por cento... Aí todo mundo fica, sim, isso daí é legal, porque na especialização, né, de endo, eu tô lá também, não dou aula, mas eu sempre tô lá, e a gente conversa com os alunos, e a gente pergunta, e aí, Thales? Não, eu já vi que tudo que eu vi na graduação não tem nada disso. Eu disse pra você ver. E as coisas vão mudando, né, Marcela? Eu dei uma aula até no IPEL esses dias sobre anatomia e falei do pré-molar. Sim. Porque o pré-molar é um dos dentes que a gente tem que é mais complexos, porque ele tá naquela bateria intermediária. Não é nem bateria anterior, nem bateria posterior. Então, a gente pega pré-molar querendo ter 3 raízes, querendo se comportar como molar. Que é um molar disfarçado. É um molar disfarçado. Como a gente pega pré-molar com um canal lindo e maravilhoso pra nossa glória, pra nossa graça, né? Então, eu fui falar da anatomia de pré-molar, que muita gente faz, eu faço endo de pré a pré. Não sabe que pré-molar é um dos dentes mais complexos que a gente tem. Porque tem pré-molar com 3 imprevisível raízes. Imprevisível demais, né? E tem pré-molar com a câmera pro pai bem grande e ele bifurca só no terço apical. Então, assim, você precisa ver. E outra coisa importante também, que a endodontia a gente também tem que ver. Com o advento com o microscópio, com as lupas, porque a gente está lidando com coisas milimétricas. Tem ajudado muito a magnificação, muito, né? Isso, a magnificação eu sempre falo, você enxergar bem vai desde um espelho bom. Isso, o espelho de primeiro plano. Porque assim, se você não tem um espelho bom, que é o mínimo do investimento, dificilmente você vai conseguir ter uma visão legal do que você está fazendo. E aquele espelhinho sem estar arranhado. Porque não às vezes as pessoas têm um apreço para aquilo. De anos. 5 anos na faculdade, passou para esterilização. Quando a gente pega aquele espelho todo manchado, arranhado, de queda, de fraturado, aquele espelho. Então, o espelho também tem que estar trocando. Eu digo assim, a gente tem que também trabalhar vendo. Então, até como você falou, um espelho bom, um espelho de primeiro plano, que a gente consiga ver, é importante. É isso mesmo. E a gente vai vendo, né, as ferramentas vão aparecendo. Hoje tem mais facilidade de compra de equipamento. Tem lupas mais acessíveis, né? Eu comecei com uma lupa. Mas tem que ser assim. Eu comecei com uma lupa da mais simples. Depois eu fui para uma lupa melhor. Até então vi o microscópio. Mas assim, você vai sentindo a necessidade de ver. Quando a gente começa fazendo, a gente quer ver. Exato. Não é só fazer no tato. Se bem que o endodontista tem muito tato. A gente vai muito diferente a mão. A gente diz que tem um olhinho assim na ponta dos dedos. Mas o ver realmente da visão é muito importante. Porque a gente só reconhece aquilo que a gente vê. Então, encontrar aquele canal que estava ali, daquela anatomia diferente, é vendo. Isso, eu sou movida a desafios, né? Quanto mais me desafia, mais eu gosto, mais eu vou. Isso é uma questão minha, pessoal. Mas eu sempre falo para os alunos que querem entrar na endo, né? Que gostam dessa questão do desafio, que é a especialidade corretíssima para você entrar. É verdade. Porque
agora quem não gosta de ter desafio, não gosta de ser não embatido ali, não, realmente vai quebrar um pouquinho a carinha, vai ficar achando que não é, mas olha, eu sempre gosto muito de incentivar os alunos, incentivar a ir em busca do seu melhor potencial. Achar que uma dificuldade vai limitar você pode ser realmente a chave para o seu insucesso profissional. Daí tudo que aparecer na sua frente de difícil, você vai criar uma barreira. Você cria uma barreira ali e não progride, né, Marcela? Vai travar. Você pensa assim, apareceu aquele caso parecido, vai travar. E não pode. Exatamente. A endodontia ela é desafiadora desde o incisivo. A gente nunca pode subestimar um dente. Eu vou fazer um incisivo, vai ser tranquilo. Não, tem incisivos que estão calcificados. Se você errar a abertura. Se você errar a abertura, é a pior abertura, porque é um dente anterior, um dente que realmente, para a estética do paciente, é importante. Então, a gente nunca subestima. Eu vou fazer esse dente hoje. Não, porque o dente ele é uma caixinha de surpresas. Exato. E nunca um dente é igual ao outro. Às vezes, no próprio paciente, ele tem uma diferença da anatomia. Exato. Um dente não é igual ao outro. Então, a gente não subestima. A gente vai encarar aquela endodontia daquele dente com a mesma garra, como se fosse o dente mais complexo do mundo. A gente não é menosprezar, a gente não dizer aquele dente é fácil. Exato. Não é fácil. A gente tirar, né, a sua importância, né? Não. E outra coisa, ir para fazer endo, tem que ter calma. É o que eu digo para os alunos. Você tem que não tira a ansiedade. Liga um sonzinho. Liga um sonzinho. Eu faço ainda. Eu não gosto da televisão, eu gosto do som. Eu Liga também. Um sonzinho. Joga fora aquela ansiedade. Deixa os problemas na porta do consultório. E vai fazendo na tranquilidade. Eu digo na santa paz de Cristo. Olha, o ambiente que você tá muito faz importante. Com que tudo... Por exemplo, você tem uma auxiliar que deixa a sua bancada toda certinha, ela sabe onde estão os equipamentos que você vai precisar, os instrumentais, ou até você que atende sol, deixar uma bancada pronta para o que você vai utilizar. Vai melhorar o tempo de clínico que você vai estar ali com o paciente, não vai te deixar estressado porque você não está achando nada. Um ambiente com a música, com o cheiro, com o volume, o silêncio, sem conversas entendeu? Paralelas. Tudo isso influencia, né? Você não vai para uma massagem escutando rock. Não, é verdade. Dificilmente. Apesar de ter as pessoas que relaxam com rock, mas tudo bem. Mas assim, entenda, né? O ambiente influencia o seu espírito. E o que a gente tá falando de ambiente não é um consultório padrão, não sei o quê, com muito... Não, é você na sua cadeirinha ali, você proporcionar, você liga seu celular. Isso. Liga o seu celular, coloca ali uma musiquinha, não precisa você investir muito, que às vezes a gente fala que um bom atendimento é só num consultório, no empresarial tal, não sei o que, e não tem nada a ver disso. Como você falou, é só uma musiquinha, às vezes coloca um cheiro, um cheiro agradável. Né? Um óleozinho ali, essencial. O paciente ele se sente acolhido. Muito simples que a gente consegue. E aquela sala tranquila, eu não gosto de muitas conversas paralelas, eu gosto daquela música, o paciente escutando, relaxando. O paciente na endodontia, ele já fica praticamente deitado, né? Somente no microscópio, ele tem que estar completamente deitado. Então, muitos pacientes, eles dormem. Porque o ambiente fica favorável para isso. Aquela música ambiente, aquele cheiro agradável, aquela posição. Então, o paciente... E eu gosto quando o paciente dorme, porque mostra que ele está relaxado e confiando no meu trabalho. Exatamente. Com certeza. Então, isso é importante. E você tem que saber deixar aquele paciente anestesiado. Isso. Completamente. Para você trabalhar tranquilamente e não ficar nem se estressando e nem estressando o paciente. Isso é verdade. Isso é um dos pontos muito importantes que eu dou muito valor no pré-endodontia, né? O endodontista tem que anestesiar bem, tem que saber sobre anestesia. Nós temos que saber tudo sobre anestesia, né? E é uma questão muito importante mesmo, né? Porque ninguém gosta de sentir dor. Quem gosta? Ninguém gosta. Então, o paciente, ele tá lá. Então, o paciente, ele tá lá, ele quer ter um atendimento confortável. Então, aquela anestesia, eu digo ao paciente, olha, você pode sentir um desconforto agora da anestesia, que é mínimo, para ter um conforto durante todo o tratamento. Então, assim, é importante a gente ter o conhecimento de anestesia. Com certeza. Saber qual anestesia a gente tem que colocar, saber qual anestesia aquele paciente quanto ele tá tempo indicado, vai durar. quanto tempo vai durar, quantos tubetes a gente pode administrar. Então, pra gente que faz endodontia, a anestesia também é muito importante. Muito mesmo. E a radiologia também. Por isso que eu falo que é o combo correto, o combo completo, né? Gente, é tão bom as duas. Eu, como não fiz rádio, eu casei com radiologia, então já vem que tem. Olha, Neto, foi uma você vê assim, você é meu complemento na vida e na especialidade também.
Mas são duas especialidades realmente que se complementam. Exatamente. Então, eu digo assim aos alunos, não existe endo sem rádio. Não existe, porque a gente, até nas etapas da endodontia, precisa de radiografia. Acesso sem raio-x inicial. Não existe. Não existe. Então, a gente precisa ter pronto, vou fazer a prova de cone. Preciso de um raio-x. Então, outra coisa, até durante o tratamento, a gente tem em alguns momentos que são necessários. Sim. Então, eu não estou conseguindo patência, o que é que está acontecendo? Vamos fazer um raio-x. Então, o raio-x na endodontia ela é de fundamental importância. Não existe endo sem radiologia. Então, são duas especialidades que elas caminham assim, juntas. Isso. Todo endodontista é um pouco radiologista já. Já tem um conhecimento. E outra coisa, a gente tem eu vou falar um pouco como endodontista. A gente tem que fazer técnica da bissetriz, técnica do paralelismo, porque nem sempre um paciente ele vai permitir colocar aquele posicionador que é maior, mais grossinho. Que é maior, que é mais grossinho, estando todo isolado. Então, por muitas vezes, a gente faz uma bissetriz ali. E eu digo, tem que ser uma bissetriz bem feita. Exatamente. Não pode ser uma bissetriz de qualquer jeito. Pra não alongar e nem encurtar. Exatamente, porque na endodontia, milímetros faz muita metros. diferença. São metros. Gostei dessa parte. É isso mesmo. E agora, mudando um pouquinho, né? Marcela, Paraíba, Pernambuco. Tem que ter essa explicação. Tem que ter. Né? Você tem que botar os nomes nos bois, como dizia a história. Por que você veio pra cá? Eu já sei da história. Adoro a história e quero que todos conheçam, Foi né? uma história de amor. Tem que ter um amor aqui, coraçãozinho. Fala, conta pra gente. Não, eu vim fazer faculdade aqui de odontologia. E fui ficando... Não, primeiro, eu fui fazer faculdade aqui de odontologia. Não conhecia Caruaru, vamos começar do princípio, né? Não conhecia Caruaru. Caruaru era uma cidade que eu sempre passava. Eu e minha família, a gente ia muito para Gravatá. Então, eu parava em Caruaru para almoçar. Mas eu nunca tinha visitado Caruaru, certo? E eu decidi fazer odontologia aqui e vim embora. Quando eu comecei a fazer odontologia, eu comecei a me apaixonar por odontologia. Aí eu ainda tentei voltar para minha cidade, para Campina Grande, que eu sou paraibana, sendo que não abriu transferência. Então eu fui ficando. Eu digo assim, Deus foi fechando as portas. É, isso mesmo. Deus foi fechando as portas. No ano que eu tentei a transferência, não abriu transferência. Já estava tudo escrito, viu, amiga? Já estava tudo escrito. E aí eu encontrei Lúcio. Lúcio, ele estava terminando a faculdade. Quando a gente tava, porque Marcela tem 1 ano de diferença de formatura, né? Eu tenho 15, ela tem 14 de formado. E Lúcio, eu me lembro que ele era do final, assim, era já do estava. Final. Quando a gente entrou, né? Isso, ele estava quase se formando. Quase se formando. Foi o seguinte, eu comecei a namorar com o Lúcio, eu estava no 2º ano da faculdade, no 4º período, e ele estava no 10º. É, isso mesmo, a diferença. Então eu conheci Lúcio, ele já estava no fim da faculdade. Aí eu não consegui transferência e fui ficando em Caruaru. E conheci Lúcio, né? Aí a gente foi namorando. E acabou que ele foi me deixando mais caruaruense. Ele foi a nossa história, né? Eu fui ficando aqui em Caruaru. Aí ele me deu um anel de compromisso. Aí depois a gente noivou. E eu me formei e voltei para Campina Grande. Eu me formei em 2009. Aí eu fiquei o ano de 2010 em Campina, dentro da radiologia. Eu já fazia especialização de rádio, dentro da clínica de radiologia, vivenciando o dia a dia de clínica. Mas aí em 2011 eu casei. Aí quando eu casei, aí eu retornei para Caruaru. Eu digo que o Lúcio me puxou novamente. É porque o Lúcio já tinha clínica, já tinha vivência, né? Professora Lúcia já tinha todo o histórico aqui. E ele entrou, né? Levando ali o legado, né, da clínica, né? Lúcio, ele já era, quando a gente começou a namorar, ele já tinha a mãe, né? Dentista, professora que era, na época, professora da gente, professora Lúcia Azevedo. Isso. E ele se formou e começou a trabalhar na clínica, na Azevedo Odontologia. E ele foi me puxando para cá. E quando eu me formei, como eu disse, eu dava laudo lá na clínica. Você conseguia ficar à distância, né, Marcela? Conseguia ficar à distância no início, porque a radiologia a gente consegue estar em qualquer lugar do mundo laudando. Então, eu estava lá na clínica, na Azevedo, laudando do Kroll. Mas, como eu disse, eu senti falta da vivência clínica, do contato, e fui ficando. E realmente eu vim morar em Caruaru pela uma história de amor, né? É, isso mesmo. Foi Lúcio que me trouxe.
Então, assim, pelo meu casamento, e hoje eu sou casada, tenho 2 filhos. Hoje, realmente, eu virei uma caruaruense. Não, mas você tem o pé, olha, você nunca tira o pezinho lá. Agora sim. Nunca tira o pé de lá, né? Nunca tira o pé. Agora eu sou uma Campina Grande, apaixonada pela minha terra. Sou uma paraibana que amo minha cidade, amo meu estado da Paraíba, amo Campina Grande. Mas hoje também Caruaru me acolheu de uma forma muito, muito boa. Eu digo, eu fui abraçada por Caruaru. Caruaru, ela me acolheu, tanto profissionalmente como pessoalmente, tá entendendo? Hoje eu tenho amigos em Caruaru, tenho uma vida pessoal em Caruaru e uma vida profissional. Sim. Eu atendo na Azevedo Odontologia, sou professora da universidade, da ACES, que foi minha casa. Então, é muito feliz eu poder voltar à minha casa. Sou professora do IPEL. Exato. Então, assim, Caruaru me abraçou de uma forma que eu sou muito feliz aqui. Isso É uma cidade muitas muito acolhedora. oportunidades, né? É verdade. Exato. E assim, é muito interessante a gente ter essas histórias de equipes se formando, Sim. né? Porque quantos anos depois a gente veio se unir para montar a equipe, entende? Agora eu conheço Marcela desde a faculdade. Você vê que legal, né? Isso. Cada um vai galgando o seu espaço no mercado, distante, não precisa estar perto, mas aí a gente lembra daquelas pessoas, vê o destaque que aquelas pessoas estão tendo e a gente, vem para perto. É verdade. Né? A gente precisa unir. E é sempre o que eu falo para os alunos também que estão dentro da faculdade, por exemplo, que um vai gostar de implante, o outro vai gostar de prótese, o outro vai gostar de endo, e ali pode formar uma equipe, Pode. né? O outro orto. Então, assim, hoje a gente precisa tirar isso da cabeça de que o dentista precisa fazer tudo. Não, é importante que ele faça algo bem feito. Isso, né? E assim, a gente vê os detalhes nas especialidades, né? O implantodontista de hoje não é o implantodontista de 10 anos atrás. Ele precisa de várias ferramentas ali. Então, investir na especialidade é muito importante, né, Marcela? É verdade. E não cabe mais na odontologia fazer tudo. Não. Né? Porque quando você tenta fazer tudo, você não faz nada bem feito. Então, você tem que abraçar e se dedicar e tentar fazer o melhor daquilo. Isso. Porque a gente tem, hoje em dia, como a gente falou, a tecnologia a nosso favor. Então, se a gente for querer fazer de tudo um pouco, a gente não consegue se concentrar em nada. Isso. Então, eu decidi fazer endo, então eu vou mergulhar na endodontia. O que é que a endodontia tem que eu posso oferecer para o meu paciente? Aquela endodontia mais aprofundada, de realmente salvar dentes que eram dentes condenados. Ou então, eu vou fazer implante, fazer o meu melhor. Então, a gente precisa um do outro. Então, a gente tem que ser parceiro. É o também que eu passo para os meus alunos. Eles têm que ser parceiros um do outro. Porque, no final, podem um precisar do outro. Um vai trabalhar com o outro. Eles podem se encontrar em clínicas, eles podem montar uma clínica juntos. Isso. Então, é importante o que a gente vai plantando desde a época de faculdade. Com certeza. Tem espaço para todo mundo, né, Marcela? Tem espaço para todo mundo. Eu sempre o sol penso nasce para isso. todos. Eu sempre penso isso assim, sabe? Você trabalhar, primeiro, honestamente. Sim. Você se dedicar, se aprimorar. Isso. E dar o seu melhor. Né? São 4 pilares que vão te dar sucesso onde você pisar. É verdade. Né? O primeiro é você fazer tudo com calma e sem passar por cima de ninguém. Isso é verdade. Entende? Porque assim, tudo que a gente consegue, às vezes a ansiedade pelo... não sei se bem pelos status, né? Que se vê muito hoje em rede social. Mas olha... Às vezes é enganação, às vezes é algo muito pesado que se sustenta para poder conseguir um destaque ou um pedaço do mercado. É verdade. E isso é tão sofrido, porque chega um momento que não consegue. Quando a gente vai subindo nos degraus, é uma escada. Isso, ninguém te derruba, exatamente, né, Marcela? Porque você vai conquistando cada degrau. Então, cada degrau ali conquistado. Então, quando a gente vai subir na escada, a gente sabe o esforço que levou por cada degrau que a gente construiu. Valoriza. Então, é diferente quando a gente tá lá embaixo, que é ir pro topo. Então, não foi fundamentado. Isso. Aquele caminho não foi fundamentado. Não teve uma base sólida. Então, na odontologia é isso. A gente vai caminhando devagarinho, cada um faz o seu caminho, fundamentando, tentando cientificamente bem embasado. Como você falou, honestamente. Isso. Então, a gente vai caminhando de forma tranquila e vai chegando aos patamares que a gente vai querendo, tá entendendo? A odontologia, ela vai nos dando a oportunidade. Agora, a gente vai fazendo um serviço tranquilo, devagar e bem feito. Verdade. Porque não adianta querer chegar no topo da escada se ela não foi bem embasada. Não. Ô, Marcela, eu vou te dizer uma coisa. Pode ter, a mídia social ela pode alcançar muito longe.
Mas o boca a boca é verdade. ainda é o principal. O principal para que você tenha renome. Né? Porque quem diz se o profissional é referência ou não, é o paciente que te busca, é o colega que te indica, né? E o paciente que vai e volta, e o paciente que vai e indica. Isso, exatamente. Vai e volta com mãe, irmão e todo mundo, com a família toda, com amigo, com vizinho. Então, assim, e outra coisa, e o paciente, ele tá numa roda de conversas de amigos e comenta, eu fui num dentista, que eu fiz um canal, foi tranquilo, e avisa pro outro, e vai avisando. Então, é isso que a gente quer. Eu sei que mídia social é importante. Sim, hoje é uma ferramenta, uma visibilidade, mas também o cuidado, o carinho com o paciente, o boca a boca também é importante. Exatamente. Porque o paciente, ele precisa ser bem cuidado pra voltar. Tá entendendo? Ele dá valor, né? Ele valoriza realmente, né? E aí, assim, muitos ficam na ansiedade de saber se a endodontia só é rentável se cobrar lá nas alturas. E a gente vê por A, prova, né, no curso, né, Marcela? Por A mais B, que você consegue ter rentabilidade na especialidade, seja qual for, na verdade, né? A gente consegue, pelo menos, eu falo da endodontia, que é a minha área, né? Mas você consegue investir devagarzinho, comprando uma coisa de cada vez e ter rentabilidade no seu trabalho bem feito. É verdade. Né? E outra coisa, a endodontia, ela tem muita tecnologia. Mas o que é primordial na odontologia é o profissional. Exato. Porque é o que a gente fala. Se você pegar um piano maravilhoso e não tiver um pianista, ninguém vai saber tocar. Mas se você pegar um piano que não tá lá essas coisas, mas tiver um pianista maravilhoso, ele toca divinamente com o que ele tem. Ele extrai tudo de melhor naquele equipamento. Então, assim, eu sei que a tecnologia tá aí. E a tecnologia é importante. Sim. A gente, quem faz endo, ama a tecnologia. E quem faz raido também. A gente ama a tecnologia. Mas precisa ter um profissional capacitado. Exatamente. Porque não adianta você ter o melhor motor, o melhor localizador, você ter o melhor microscópio. Eles não fazem sozinho. Aí, às vezes, o paciente ele chega e faz: você tem microscópio? Eu vim pelo microscópio. Mas não é o microscópio que faz, é a gente que faz. Nós somos operadoras do microscópio. Exato. Acho que o melhor investimento é em você mesmo. Exatamente. Numa boa formação, num bom curso de pós. Então, é essa chave ali de você ter acesso a essas outras etapas. É verdade. Né? Porque o estudo. É o estudo, é a parte científica que tem que estar embasada. Isso. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu sei que cientificamente, se eu utilizar esse protocolo, eu vou conseguir um sucesso. Então, a gente tem que estar embasado para o que a gente está fazendo. Porque ser técnico... tem muita gente técnica, mas não sabe por que está fazendo aquilo ali. Então, tem que estar embasado. Então, a tecnologia ela é importantíssima, mas o operador, ele tem que estar embasado cientificamente. Eu estou fazendo isso porque eu sei que cientificamente isso vai dar solução. Exato, isso vai dar resultado. E assim, e às vezes, quando a gente lida com um paciente, ele é uma caixinha de surpresas. E a gente tem que saber se esse caminho A deu errado, eu tenho que saber o B, eu tenho que saber o C, eu tenho que saber o D. Exatamente. Porque não é só um caminho. É importante. Agora, veja, para você chegar no A, no B e no C, você tem que se aprimorar. Exatamente. Você tem que pegar experiência, porque às vezes, quantos casos, Marcela, a gente conversa no grupo? É verdade. Gente, que eu falo Discute assim, eu peguei grupo, isso. Gente, vocês já pegaram? É verdade. Aí o outro coloca, Marcela coloca, o outro coloca a opinião. Aí, eu vou tentar desse jeito, então. A gente vai lá e, pessoal, consegui, desse jeito. Você tá aprendendo todo dia, né? É verdade. Todos os dias. A experiência que troca entre profissionais, entre colegas, é tão importante, tão rico isso, né? E nós somos parceiros, né? Assim, e outra, somos colegas. Vamos sentar, vamos Marcela, discutir esse se caso. eu chegar no ponto de dizer assim, eu já sei tudo, não coitada sabe de nada. de mim. Quando a gente diz alguém é autossuficiente, sei de tudo, não sabe de nada. Coitado. É porque ainda falta muito. Porque todo dia é um aprendizado. Todo dia a gente aprende. Em endodontia eu aprendo todo dia. Todos os dias também. A gente conversa, fala sobre um assunto e eu, poxa... Aí, às vezes, a gente conversa com um aluno e diz assim, olha, você tá vindo uma vez ao mês pro curso. Você precisa estudar, tirar um tempinho durante sua semana até chegar ao próximo módulo e estudar o que foi dado naquele módulo passado. Eu faço isso na minha vida. Também é. Quando eu vou falar de um tema dentro da endodontia que eu não tenho tanto conhecimento, eu vou lá estudar.
saber o que está acontecendo, saber o que estão falando. Ver o que tem de mais novo. Treinar, né? Treinar, vai lá meu no Deus, consultório treinar. no tempinho livre, o paciente faltou, vai lá treinar, fazer. Tira. Isso Lançou uma lima nova, vamos treinar. Você vamos... vê como a gente treina, né? Exatamente. Antes de colocar nos cursos, a gente faz o treinamento, entendeu? Verdade. Para ver se funciona. Porque, como eu falei, no Instagram, no mercado, tudo é muito bom. Não, e tudo é perfeito. Tudo Não é existe, perfeito. não existe Ninguém um vai problema. postar em sucesso, não, ninguém posta viu? sucesso. É verdade. Aí a gente vai lá ver e vê que, às vezes, o sistema que prometia X não dá X. Exato. O sistema que dava para fazer todos os casos não dá para fazer todos os casos. É verdade. Isso é muito importante, né? E tem que saber, como falou, o caminho do A, do B e do C. É. Então, esse sistema eu posso fazer o quê? Esse sistema eu faço o quê? Não ser uma receita de bolo. Exatamente. Não existe, na odontologia Não não existe. existe. Qualquer especialidade, né? Eu faço orto, então não Pra existe. resolver. Ai, primeiro você começa com esse fio, vai pra esse. Não existe isso. Eu jurava que era assim, Não, orto. não existe isso, porque cada caso eu preciso girar um dente, então eu vou ter que ir mudando. Aí né? Uma depois- colagem diferente. Ó, cada já que paciente- falando, É. engraçado, né? Já que falando, eu jurava que ortodontia era uma receitinha de Ai, bolo. se também fosse, era tão bom. Aí eu vim estudar o nosso coordenador do curso de orto, Sim, Stênio. Eu fui ver os casos dele, eu disse, o que é isso? Olha, é mola de não sei o quê, mini implante que puxa dente pra não sei onde, é um encaixe que não sei o quê, é placa de não sei o quê. Meu Deus do céu. Pega fio, faz um negócio, vira um A cantilever, pronto. Ai, dente, ortodontia. levanta dente. A ortodontia de troca de fio que eu pensava não Não, existe, esse viu? Também Não. não existe. Eu achava que era Porque só... até porque cada paciente vai chegar ali com um dente de uma forma. Como você falou, cada dente tem um canal e suas verdade. variações. Na horta, a mesma coisa. Cada paciente vai ter uma mordida de um jeito, um dente angulado de um jeito. Então, E cada aí, paciente, ele responde de uma forma diferente ao tratamento. Totalmente. Você pode utilizar o mesmo Totalmente. tratamento no paciente A e no paciente B, mas a Tudo, resposta vai ser odontologia, diferente. quem for pensar, qualquer área, vocês estão falando muito de dinheiro aqui, mas é qualquer área. Qualquer área. Pensar que até uma restauração É, que a gente verdade. vai fazer, É. né? A gente pensar que é só ácido adesivo e tchau. Não, Não. não é vai, verdade. não é assim. E assim, engraçado, a gente falando de orto, cada especialidade tem o seu mundo. Então a gente volta para aquele tema do generalista, que hoje em dia não existe. Então a gente achava que orto era só trocar fio e não é. Exato. Então por isso que é importante a gente se aprofundar em cada área. Isso. Já que falando da A orto, orto é a outro orto, mundo. pronto. Tem muita gente que fez um canal que até pronto, duas endodontistas aqui fez canal, vou colocar aparelho, movimentação. E aí, eu posso já fazer a movimentação num dente que tinha lesão e tudo. E a gente pensa que, eu vou fazer orto, só orto e acabou, não vou mais Isolado, ver né? nada. Isolado. Não, mas aí você tem que ter. E aí, eu posso movimentar num dente que tinha uma lesão grande e tudo. Tenho que esperar, tenho que A não. conversa, É. né, entre especialidades É muito existe. importante É. isso. Então a gente tem que ser parceiro. Isso. Tem que ser parceiro. Não existe aquela coisa de concorrente, tem que ser parceiro. Isso, é. Tem muita gente que tem medo da concorrência, né? Tem. Não vou Não, indicar o meu paciente pra lá, porque senão ela vai ficar com ele e acabou, e não é. existe. Tem que ser isso, né? parceiro. Tem que ser. E a gente trabalhar. Mas sabe, de sabe forma eu ética. sempre falo o seguinte, o medo pela concorrência pode ser até um medinho por não ser tão capaz. É verdade. Porque se você é capaz, se você conseguiu abraçar o seu paciente, ele pode ir para a China. Ah, é. E ele volta. Ele volta para você. Quantos profissionais a gente vê lá no Instagram? Olha, o paciente mora nos Estados Unidos, E vem para voltou. fazer. Lúcio mesmo é É. um que posta. Um paciente dos Estados Unidos, ele vem para fazer o tratamento comigo. Isso, a gente tem alguns pacientes que moram fora, mas sempre quando vem visitar a família vão lá na Azevedo. Porque isso aí. gostou do acolhimento, gostou da Isso, equipe, exatamente. gosta da qualidade do trabalho. Então é isso que a gente quer. Que o paciente ele saia feliz, saia satisfeito e ele volte. E assim, e uma paciente específica, ela voltou, já trouxe irmã. A irmã que mora com ela nos Estados Unidos também vem tempos em tempos fazer atendimento. Porque é importante o acolhimento. Quantos pacientes não saem de cidades distantes? Pra vir ser Tem atendido, pacientes que isso. vêm para fazer endodontia comigo que são lá perto de Tamandaré, É verdade. do sertão. Porque Faz uma confia. viagem para vir fazer Porque o atendimento. Santa Cruz, Toritama. Então, assim, realmente... você tem que se garantir, entendeu? No que faz, né? E é isso. Acho que a odontologia é muito encantadora. A odontologia tem várias possibilidades, né? A gente vê a união de especialidades para dar um resultado satisfatório no que a Isso. gente faz, né? Um complementar, né?
E eu acho muito legal, assim, eu queria até parabenizar, né, você pela capacidade realmente de se formar, buscar 2 especialidades para trabalhar, isso é muito importante. Você poderia estar parando, mas eu vejo que você não para. É igual o Ernesto. Não pode parar. E outra coisa, como eu sou de 2 áreas e eu atuo nas 2 áreas, eu não deixei nenhuma de lado, nem a raido nem a endo. Então, eu tenho que buscar estudar na radiologia e buscar estudar na endodontia. Então, tem hora que eu tô fazendo curso de raido, tem hora que eu tô fazendo curso de endo, porque a gente não pode parar. A tecnologia, ela tá aí, a gente tem que acompanhar. E a gente tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás, ir em congresso, ir em cursos, que a gente chama agora mini residências, em cursos, em imersões. Então, é importante, a gente não pode parar. Então, a partir do momento que eu abracei aquilo ali que eu faço, eu tenho que fazer bem feito. Marcela, porque curso de um fim de semana, às vezes, é só vou fazer um curso de fim de semana e vou sair apto para isso, não. A gente tem que se dedicar àquilo. E a partir do momento que eu digo assim, eu sou radiologista e endodontista, então, que eu falo que eu faço as 2 especialidades, eu tenho que estudar aquilo ali que eu faço. Exatamente. Entendeu? E o curso te dá a varinha, né? Para você pescar, né? E aí a pesca vai depender de você, da sua dedicação. Eu sempre falo, agora mesmo eu tô praticamente quase todos os finais de semana sem ver Ernesto, porque ele tá numa ida para São Paulo, assim, de 15 dias, tá indo buscando conhecimento. E é incansável. É incansável. E a gente vê a diferença de um laudo, de um profissional que se capacita. É verdade. E um laudo que vem de uma clínica onde você não vê o radiologista, só tem o equipamento. É verdade. Muito, muito, muito diferente. Muito diferente, porque assim, o radiologista, ele vai te nortear ao dentista, explicar o que é que o paciente tem. Então, a gente tem que sentar e escrever e saber o que está escrevendo. Então, se é uma clínica que não tem um radiologista, que às vezes é um radiologista de fora, que não estão lá, então vem um laudo de qualquer jeito, vem aquele laudo que a gente chama superficial. Muito. Que o laudo, ele tem que responder à dúvida do dentista. Isso. E a conversa também, né, Marcela? Exato. Então, e outra coisa, eu digo, o radiologista, ele tá lá em 4 paredes, mas o povo acha que o radiologista não é acessível, mas ele é acessível. Exato. Você tem dúvida, conversa com o radiologista, diga, olha, eu fiquei com dúvida, não sei o que eu queria entender. Então, a gente pode tentar entender qual a tua dúvida e tentar responder aquela tua dúvida. E quando eu digo, falando como radiologista, quando você prescrever, escreva a sua dúvida. Eu quero saber se o paciente... Comunicação fica mais fácil. Comunicação é mais fácil. Tem um espaço para escrever. O espaço está pequeno, grampeia uma folha, coloca uma folha anexa. Porque o radiologista precisa entender qual a tua dúvida. O que você quer. O que você quer. Por exemplo, exame. vem assim, uma tomografia para maxila. Certo, mas quer ver o que na maxila? Às vezes até o clínico solicita o exame errado, né, Marcela? Exato. Então, às vezes o dentista, ele quer fazer algum outro tratamento e não sabe nem o que solicitar. Vou pedir uma tomo porque responde tudo. Não, mas o que é que você quer ver na tomografia? Então, tem que saber até qual exame você solicitar. Então, essa comunicação, ela é muito boa. Tá com dúvida? Senta, vamos lá, vamos conversar. Hoje em dia, todo mundo é acessível. Tem um WhatsApp, pode ligar, pode conversar. Entendeu? É muito, o caminho hoje, ele é tranquilo, ele é mais fácil. É, isso mesmo. E assim, é muito, muito grandioso a gente estar escutando, né? E saber que a gente tem a possibilidade de ter campo de trabalho em todas as especialidades da odontologia. Eu digo, o sol nasce para todos. Para todos. Tem campo para todo mundo. É o que eu falo para os alunos. Vocês estudem, vejam a área que vocês querem abraçar e se dediquem. E eu digo assim, e as relações já são feitas na faculdade. Vocês na faculdade, vocês já estão lançando sementes para um profissional. E os professores estão de olho, não estão, Marcela? Estamos de olho. A gente já sabe quem é aquele aluno que se dedica, aquele aluno que estuda mais, aquele aluno que não gosta de estudar tanto. Então, a gente já fica vendo também os alunos. Vê. E assim, eu mesmo nos cursos de pós mesmo da gente, eu fico sempre de olho. E eu sempre de olho. Foi, quando eu fiz seu curso, você já me chamou e disse, Marcela, vamos trabalhar juntas. Vamos, Ju, vamos disse, a mulher é boa na rádio. Quando foi pra Endo, ela tinha mão na Endo, eu disse, olha, é um banquete para os cursos, vem-se embora. Disse, vamos juntos, eu disse, Ju, isso é um privilégio trabalhar contigo, Ju. E nada, a gente tá junto e é sempre que eu falo, eu não sou nada sem minha equipe. Eu não sou nada, eu não chego em lugar nenhum sem minha equipe, né? E minha equipe está sempre de braços abertos para receber quem quer se diferenciar. É verdade. O profissional que é diferenciado, que tá ali, que ama a endodontia, que ama outra especialidade que esteja grudada ali na endodontia, eu faço a maior questão de estar junto.
de trazer para perto. E o IPEL é isso, é uma grande família. É verdade. É isso. E aí, nosso bate-papo, amiga? A gente pode passar o dia falando. Tá vendo que flui o Papo de negócio? meninas. Foi um prazerzão, tá? Foi ter você aqui ótimo. com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei tão feliz com o convite. Eu gosto muito desse bate-papo. Eu gosto muito da forma que vocês conduzem. Eu quero agradecer ao IPEL, que eu faço parte agora também da família do IPEL. É uma escola que busca a excelência, uma escola que busca estar sempre se aperfeiçoando, sempre fazendo eventos, inovações. E assim, quando eu fui convidada para fazer parte do IPEL, eu fiquei muito feliz. E mais sendo acompanhada por vocês. Eu sabia que o caminho era um caminho certo, um caminho de excelência. Você já vem realmente a agregar nossa família, graças a Deus. Obrigada. E a família só vem crescendo com gente boa. É verdade. O IPEL é... Nossa. Veja É o nosso diferenciado. simpósio. Gostoso demais. Veja o nosso simpósio. É verdade. Não, você tá... Poucas horas acabaram as Foram vagas. 8 Eu horas. soube que foi em 8 horas, 8 acabou. horas. 8 horas porque Foi. eles levaram um tempo respondendo. Foi. Finalizaram. Mas vem coisa boa por aí. Vem. Muito obrigado por vir, Obrigada pessoal. pelo convite. Obrigado vocês por acompanhar a gente por mais um episódio, né? E fiquem aí nos próximos que virão, quer dizer, de 15 em 15 dias na segunda-feira, né? Esse episódio já vai pro ar hoje e aí daqui a 15 dias mais novidades por aí, É tá? isso aí, gente. Não esquece de seguir a gente, encaminhar. Marcela, seus alunos, todo mundo assistindo Marcela hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.